interassistencial. E ele também escreveu um verbete, Grupo Anônimo de Apoio Mútuo, que também aborda esse tema. Ele fala que ele acha que já está em diáspora, porque lá onde ele está não tem poucas ICs e nenhuma Cognópolis e Rio. E é isso. Mas sim, William, aproveitando a sua deixa aí, ó, o que acontece? Dentro da enciclopédia da Conscienciologia, tem vários temas de verbetes que exploram esse tema. Tá? Eu trouxe dois, que é o Gratidão, do professor Valdo, e Senso de Gratidão, da Adriana Lopes. E fiz a seleção de algumas ideias para ajudar a contribuir no debate. Mas eu só vou deixar registrado que, além desses, tem Gratidão Intelectual, Retribuiciologia, Gratidão Verbetográfica, Megafraternologia, Gratidão Mesológica, Holomaturologia, Binômio Reconhecimento Gratidão, Holomaturologia, Gratidão Reciclogênica, Holomaturologia. Ou seja, é um tema que tem bastante conteúdo. Só que a gente não dá para ficar aqui falando gratidão só, ficar lendo, senão foge um pouco até do escopo aqui da aula, que é realmente promover um debate. Mas eu vou ler para vocês aqui a definição do professor Valdo sobre gratidão. É a qualidade ou trafor expressa em palavras, gestos ou atitudes de quem é grato ou do estado de reconhecimento espontâneo, dá consinho ao autor ou autora, do benefício, auxílio, favor, obséquio, intercessão fraterna ou serviço relevante. Desse verbete, a gente extrai aqui algumas ideias que eu acho que são bem interessantes aqui para o debate. A primeira delas, da sinonimologia, a gente traz automemória cosmoética, como um sinônimo para gratidão. Dentro da fatologia, o professor Valdo traz a questão da lealdade. Isso é bem sério, porque às vezes a pessoa é desleal, ela é ingrata. Ele coloca o mais sutil dos deveres. Eu achei bem interessante essa expressão, dentro da fatologia, porque na prática, ninguém te obriga a ser grato, né? Mas é um dever cosmoético, a gratidão. O vício da ingratidão é outra ideia que ele traz. A pessoa que é ingrata, geralmente, ela tem vício nisso. Ela se acostumou a ser ingrata. Então, ela tem esse desvio de pensanidade. A ingratidão como omissão deficitária. Então, ele traz essa ideia explícita de que você ser ingrato, isso é uma omissão deficitária na sua ficha evolutiva. A ingratidão como causa de interprisão. Se você é ingrato, você pode gerar interprisão com outra pessoa. E a gratidão como embasamento da recomposição grupo-kármica. Tá? Dentro da culturologia, ele traz a cultura da gratidão, que é uma cultura que você desenvolve. Dentro da vivenciologia, gente, ele coloca as 3 fases, ou 3 reações cosmoéticas, para você conquistar a gratidão. É o autorreconhecimento, você tem que reconhecer o que você recebeu, a benfeitoria. O agradecimento, onde você expressa com sinceridade aquilo que você recebeu, e a retribuição, que é quando possível você retribui. Né? E ele traz também uma relação de 30 itens, que são confrontos de reações pró-gratidão e pró-ingratidão. Eu não vou ler aqui as 30, mas fica a indicação, tá? Para quem quiser depois dar uma olhada, verbete gratidão da holomaturologia. Alguém queria comentar alguma coisa sobre essas ideias que eu trouxe? Eu posso? Fala aí, Maria Lucas. Falando aí de gratidão, eu fiquei 10 meses lá em Minas. Sim. E eu sou muito grata, eu sou tecnofóbica, né? Uhum. Mas sou grata à tecnologia, porque senão o Calipino, Tertúlia não chegaria até lá. E aí é interessante, falando de gratidão, que nos 2 últimos meses eu não conseguia acessar. Eu assistia. Mas eu liguei. Estava ligado. Agora tá. Aí eu ligava para assistir aqui e tentava mandar. Ligado. Mas está dando para ouvir você. Isso não é problema de pilha, não, gente? Pode ser. Aí. Pode falar, Maria Lucas, vamos lá. Agora pegou, né? Aí eu de lá de Minas, tentando acessar aqui, entrar em contato, mandar falar, oi, estou aqui junto, ou agradecer
algum trabalho que estava discutindo e não conseguia. O dia que teve aquela dinâmica, que ficou um grupo para lá, um grupo para cá, eu dava risada sozinha, porque eu torcia, já que eu não podia mandar mensagem, já que eu não podia falar nada. Eu falei, eu estou nesse grupo, daqui a pouquinho... Eu fazia igual criança, eu fui professora, eu trabalhei com essa dinâmica, e é uma dinâmica muito boa. Aí depois eu comecei a refletir, como que uma consciex, né, um amparador, ele fica diante de uma coisa que ele está assistindo, que ele está vendo, porque ele está vendo tudo, e não interfere, não é intruso. Eu estava lá, não podia mandar mensagem, não podia fazer pergunta, eu só torcia e ficava na minha. Aí eu tive essa reflexão, poxa, é tão interessante a gente só olhar de longe, não interferir, jogar energia. Joguei muita energia para o Oswaldo, que ele estava lá, daqui a pouquinho estava para cá. Eu ri naquela dinâmica. Então, a técnica do sobrepairamento. E eu sou muito grato, por embora não tenha mandado pergunta, compreender um monte de coisa e estar ligada aqui com vocês, de longe. E grata por estar aqui hoje, ao vivo. Marilux, a gente que agradece você estar aí, sendo monitora, ajudando. E falo mais, gente, ela está tentando vender a casa dela lá em Minas para vir para cá. Vamos ajudar ela a vender a casa dela para ela logo chegar aqui, de uma vez. Vamos botar na Teneps aí, todo mundo. Tá? Gente, queria falar... Pode falar, Mercedes. Gente, o William voltou aqui a colar os primeiros comentários para ajudar a entender o que eu tinha falado antes. No verbete 2290, senso de gratidão, que é esse que eu vou ler agora na sequência, o Willi, ele está destacando na página 21 a seção Enumerologia, onde a autora, que é a Adriana Lopes, coloca: a gratidão sincera não é emotiva, é intelectiva. A gratidão lúcida não é verbal, é operacional. A gratidão realista não é louvativa, é retributiva. A gratidão cosmoética não é beatífica, é tarística. A gratidão responsável não é submissa, é intercooperativa. A gratidão inteligente não é descartável, é imprescindível. E a gratidão universal não é utópica, é cosmovisiológica. Muito bacana você trazer isso, sabe, Willy? E sabe o que eu acho interessante? Essa relação aqui da enumerologia... O nosso amigo Emerson sabe o que é isso aqui? São as relações, são as definições opositivas, correto? A gente está finalizando, o livro está pronto, na verdade, eu estou só fazendo ali o floreio. Definições opositivas são as definições por oposição. Você fala o que é, dizendo o que não é. Então, tipo assim, consciência não é energia. Consciência é mais do que energia, né? Ela se utiliza da energia para se manifestar. Então, é uma das maneiras clássicas de você fazer definição, é pela exclusão. E é isso aqui que é essa enumeração que ele está fazendo. E é interessante que é o livro que a gente está finalizando agora. Agora eu vou continuar lendo aqui, gente. O Ellison Pauletti está falando: excelente tema, estamos gratos por poder participar, mesmo à distância, de tantas atividades da CCCI. Moramos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e por aqui já se fala em conscienciologia. Gostaria que constasse a respeito da gratidão posta à prova, no sentido de ação retributória. Ok. Aí o Willy complementa dizendo que ele destacou essa numerologia porque sintetiza o verbete. Então, para ele, chamou a atenção primeiro pela forma original, diferente de muitos verbetes. Você sabe, Willy, que essa definição opositiva tem muitos verbetes da enciclopédia. Eu já colecionei mais de 10 que têm relações de definições opositivas. Então, vale bem a pena. Depois o livro já está quase pronto, você vai ver, você vai entender bem o que a gente está falando, né? E aí ele traz as análises que ele fez. Ana Maria Tavares está falando, bom dia, mandando um abraço de Portugal para o pessoal. A Marilux Infós, a Isoé está falando para você, sua amiga, Isoé Pedroso. Marilux Infós, 3 estrelinhas. E a Rosicléia também está dando o ok dela aí para todo mundo. Mas, Mercedes, vamos lá, o que você ia falar? Bom, eu acho que está encendido, não? Está...
¿Está Você escuchando? ligado? Está ligado, ¿no? Não tá, ô, Juliano? Tá funcionando. Está. Tá. Vamos lá. Então, quando você falou da gratidão vertical, da gratidão horizontal, que existe, obviamente. Yo, en mi caso, siento decir que no, mi gratidão casi siempre más bien va en la orientalidade. Por quê? Porque são as pessoas mais perto a mim que conheço, que sei como vão, que sei como não vão. Eu, por exemplo, dar as graças a Valdo Vieira, claro, mas é uma coisa abstracta, aunque eu vejo todo o que se ha feito, não? Não tenho essa relação direta, aunque Valdo nos recibía siempre en los ciclos y teníamos una mínima, ¿no? Mas era una mínima desde nuestra mínima, nunca desde el potencial de Valdo, ¿no? Entonces, quedaba una relación así muy tan vertical para entrar dentro de Valdo y Valdo entrara más fácil para él. Eso una. Entonces yo me he sentido siempre mucho más perto de la horizontalidad porque son los que trabajo siempre con ellos y convivo, ¿no? Mas hay un tema que sería, yo llamaría transversal, porque ni es vertical ni es horizontal, es transversal. ¿En qué senso? Yo en el senso del cosmos, es decir, el senso del cosmos, el sentido del cosmos. Senso do cosmos. Senso del cosmos. ¿En qué sentido? En el que todo lo que vemos aquí y lo que no vemos, está todo, como si dijéramos, ya elucubrado de alguna forma ya en el cosmos. Es decir, no es que las decisiones nuestras las decida en el cosmos quien sea, no, las decidimos nos, si no, no estaríamos en libertad, ¿no? Mas esa gratidão al cosmos, a lo que acontece, a lo que está preparado para nos aprender, ¿sabes? Que no está... claro, también depende de nuestra intencionalidad. Si yo lo que quiero es aprender más, cuando me viene una dificultad, yo tengo que aprender con ella. Y estoy grata por ese aprendizaje, ¿sabes? Ese tipo de gratitud no es el que estaba por aquí. Y yo quería sacarlo un poco a la luz porque me parece importantísimo. Y voy a poner un ejemplo pequeñinho de gratitud pequeña, más que está dentro, en mi opinión, a pesar de que son otro tipo de animales, no de animales humanos, sino animales prehumanos o otros. Mas yo levantar y estar cantando siempre los pájaros, cuando yo abro los ojos, a mí me parece de una gratitud enorme, ¿sabes? Porque es como que ya comienzo con placer el día, ya los animales están ya todos alrededor de nosotros, en este condominio, en otro condominio, en la calle, en la rúa, donde sea. Esa gratitud por lo que existe me parece importantísimo, sea eso lo que sea. Y ahí es donde nuestra gratitud no tiene que ser solo gratitud, tiene que ser asistencia para todo eso que existe. No para recibir una gratitud, sino porque nos estamos gratos de lo que hemos recibido y queremos voltar para los otros también. Entonces, yo estoy más en el tema cósmico que en el tema você, eu y el otro, ¿sabes? Porque ese es el día a día más. Y lo que no vemos, tenemos que estar ya conectados con eso. Eu acho que você traz uma ampliação do debate bem interessante, Mercedes. Porque se você aumenta a sua cosmovisão, você amplia também o seu senso de gratidão. E é muito fácil, eu tenho até eu escrevi umas pensatas sobre isso, umas nótulas sobre isso. É muito fácil você ser grato a quem te faz o bem. A questão é você ser grato também a quem te faz o mal. Porque o mal ele te permite enxergar, nunca é unilateral só. Você também deu aso àquilo, você tem alguma brecha na sua pensenidade, e você acaba aprendendo alguma coisa com aquilo ali, com aquele acontecimento funesto, ou negativo, ou ruim. Então, eu acho que a grande questão é essa, é você aumentar a sua maturidade para entender que mesmo aquilo que acontece de ruim com você, isso não é uma visão poliana, é uma visão de maturidade. Você ver o que você pode extrair daquela situação e ficar mais forte para não cair mais naquele mata-burro e, inclusive, ser grato eventualmente ao assediador até que te apontou um trafac que você tem que melhorar. Exatamente. Ou seja, ainda tem um aspecto aí, não é nem assim da situação momentânea, é a situação do passado mesmo. Às vezes
É um cobrador nosso mesmo. Às que vezes é tá uma lá. recomposição, né? Grupo Kármica. É. É isso Eu mesmo. tive um caso aí, vários casos, de eu ajudar a pessoa, emprestar mesmo, dinheiro mesmo, coisa desse tipo. E não receber. Eu digo, mas pô, tem alguma coisa errada. Aí eu, bom, eu não sei, eu não tenho visão de conjunto do passado. Às vezes, eu sei lá, tem algum tempo que era pessoa e a pessoa resolveu me cobrar e ficar por isso mesmo. E pronto, e está tudo certo. Perfeito. Está tudo certo. Eu não fui mais atrás da pessoa porque não tinha mais sentido. Você jogou na bacia das almas. Exatamente. Agora, o Antônio, eu vou aproveitar só porque eu falei, fiz referência. Eu sempre, só para explicar, né? Eu tenho um livro, gente, que eu chamo de Nótulas Parapsíquicas, que já tem algumas milhares de nótulas. Então eu seleciono o tema que foi eleito gratidão e eu vou selecionar algumas nótulas sobre aquele tema. E o nosso amigo aqui, o Laurentino, é um dos que é a voz da razão, que disse é bom ou é ruim, aí a gente, né? Ele faz o julgamento do César. Literalmente o julgamento do César, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, gratidão. Olha só, foi aquilo que eu acabei de falar. Ser grato a quem lhe faz o bem é mole. Mamão com açúcar. Quero ver é ter gratidão a quem lhe faz o mal. De preferência no momento em que acontece, compreendendo a ocorrência dentro do maxi mecanismo evolutivo, sempre superentendido. O outro que eu queria ler para vocês é essa aqui, ó. Gratidão. Sou muito grato aos assediadores e todas as dificuldades que me criaram. Fizeram aumentar minha resiliência e redobrar sempre mais meus esforços evolutivos. Essa aqui eu queria trazer para vocês, que é um resumo de um papel que eu mantive junto comigo durante muito tempo, e tem gratidão aqui. Decálogo. Algumas orientações básicas, componentes de decálogo que mantive por muito tempo em minha companhia, visando a profilaxia do autoassédio. Isso aqui, gente, eram 10 itens que eu guardava dentro de um papel que eu deixei aqui no meu bolso durante alguns anos. Tudo no lugar que eu tinha isso aqui. Para mim é um resumo de uma filosofia de vida. 1. Nunca espere gratidão de ninguém. 2. A maxidissidência tem vários pedágios. Um deles é a solidão intrafísica. 3. Evite alimentar heteroexpectativas irreais. 4. Conte com você os amparadores extrafísicos. 5. Elimine a incompreensão e inferências precipitadas. 6. Mantenha a conexão com a equipe intra e extrafísica. 7. Não subestime as energias conscienciais antagônicas, tampouco o poder da cosmoética pessoal. 8. Confie mais você em suas parapercepções. 9. Mantenha-se no megafoco, pois toda tarefa assistencial de monta atrai naturalmente a incompreensão dos pares e os assediadores extrafísicos. 10. Contribua no que puder com o autoexemplarismo e o posicionamento de sua visão de conjunto. A 2 dá sim. 2. Evite alimentar. Não, 2. A maxidissidência tem vários pedágios. Um deles é a solidão intrafísica. Só vou terminar de ler aqui, gente. Eu vou ler 6, depois eu leio o resto aí. Ingratidão. Rei morto, rei posto. Nunca espere gratidão em seus esforços assistenciais. Enquanto damos a teta, só faltam fazer uma estátua em nossa homenagem. Quando tiramos, somos maiores assediadores. Mera questão de interesses momentâneos dos assistidos. Isso aqui o professor Valdo já falava, né? Reclamação. Essa é a última que eu vou ler aqui. Antes de reclamar com eloquência sobre determinada consciência, é bom fazer um acurado exame do que ela já possa lhe ter ajudado. A gratidão é um sentimento efêmero na consciência comum. Gente, tem muita gente se manifestando aqui, eu fico até meio perdido. Eu vou pedir ajuda, tá, do pessoal do apoio da monitoria, porque é muita manifestação e vai entrando e eu só consigo ler as últimas 10. Então, vocês têm que me ajudar com isso aí. O Willy Leiva está perguntando, César, essas relações opositivas nos verbetes estão na enumerologia também? Não.
Na enumerologia que eu vi, é só esse realmente do senso de gratidão da Adriana. O resto está na argumentologia. Adelino Denk. Ô, Adelino, como é que você está? Adelino é secretário lá em Santa Catarina, acho que é do comércio, da indústria, alguma coisa assim. Olá, pessoal. Para contribuir no debate, ortopensato do professor Valdo. Quanto mais evoluída a consciência, maior o seu grau de gratidão. Vocês veem, isso aqui, gente, está no texto que eu distribuí aqui, Adelino, mas vocês veem, isso aí é uma relação da conscienciologia. Então é interessante, tudo que o pessoal manda, ou é uma definição positiva, ou é uma relação, ou é uma inexistência, ou é uma definição. É interessante. Agora ele também trouxe outra ideia. A quem você deve manter o maior preito de gratidão é a Consciex que levou você ao curso intermissivo. Concordo contigo, chefe. Tirou você da baratrosfera, né? Isso é muito sério. Você sabe uma coisa que eu acho interessante nos amparadores? Eu não posso deixar de fazer esse registro. Não sei se o Everaldo concorda aí, Everaldo. Mas é o seguinte, o amparador extrafísico, quanto mais evoluído, mais ele faz parecer simples aquilo que é complexo. Eu acho isso impressionante. Então pega aquela situação hiperassediada e resolve aquilo ali em fração de segundo. Um dia a gente chega lá. Ana Lu Galotti dando boa tarde. Elison Pauletti falando. Ô, Ana Lu, tudo bem? Eu sei que você está sozinha aí, o Lotte está viajando, a mãe também parece, então seja bem-vinda. Elison Pauletti falando. Penso que o senso de gratidão é um crescendo que acompanha o nível evolutivo da consciência. Concordo com você. Quanto mais evoluída, maior o senso de gratidão. É uma relação da conscienciologia. Concordo com você. Maior é o desejo de retribuição, pois tudo aquilo que acontece com o ser ao longo da sua trajetória foi para o benefício e o crescimento próprio. E aí o Ellison pergunta, pode fazer um cotejo entre o senso de gratidão e o livro de credores? Com certeza. Eu acho que quanto mais você se torna grato e reconhece, o Ellison, tudo aquilo que já fizeram de bom para você, mais você vai dar valor a quem você deve, e isso tudo vai compor o seu livro de credores do grupo kármicos. É interessante você falar isso, porque no verbete Senso de Gratidão da Adriana Lopes, para mim a pergunta que ela põe ao final do verbete, dentro da questionologia, é uma referência direta ao livro dos credores. Ela termina o verbete dela perguntando o seguinte, você, leitor ou leitora, já inventariou os benefícios recebidos de terceiros? Quais ações interassistenciais cosmoéticas derivaram do sentimento de gratidão por essas personalidades? Então você vê que isso que você está pedindo, a relação, senso de gratidão e o livro de credores, dá uma olhada no verbete da Adriana, pode pegar essa questão lá no final. E outra coisa que ajuda muito, pega o calepino que o professor Ivo fez sobre o livro dos credores do grupo kármicos. O calepino que ele fez é muito bacana. A maioria das pessoas não estudam direito essa técnica, não entendem direito. Ele trouxe o testemunho dele, o exemplo dele. É muito bacana. Tá? O professor Ivo fez um calepino sobre o livro dos credores do grupo kármicos. Que tem um livro, inclusive, da Editares, Livro dos Credores, mas aqui, na verdade, ele é mais um livro que tem um pouquinho da técnica no início, e ele é mais um livro para você preencher. É uma técnica onde você relaciona todo mundo que você acha que você deve alguma coisa. E aí entra tudo, é a sua vida inteira. Eu estou aqui simplificando, tá? Mas é assim, na sua infância, quem te alfabetizou, você teve ama de leite, sei lá, todo mundo. E você vai botar uma relação de todo mundo que você acha que você deve, e você vai levar todo mundo para a sua TENEPS, e etc., e vai mandar energia para todo mundo para agradecer. E aí tem gente que já dessomou, tem gente que não dessomou, tem gente que às vezes você vai comprar um presente e vai entregar, e assim por diante. Tem gente que já foi, já voltou. Eu conheço um caso assim, que já foi, já voltou, e a turma está toda aí. Mas fala, André. Sim, César, pela sua enumeração aí de 10 itens que você levantou, que é o seu lembrete bolso,
Isso. me deu uma percepção assim meio que de até um reforço quanto ao perdão antecipado. Você vê que é por aí ou tem alguma coisa a mais que você consideraria para a questão do perdão antecipado? Chefe, eu acho que uma das chaves é essa, é o perdão antecipado, que é aquilo que o Valdo falava. Tá todo mundo perdoado até o ano 3000. Mas eu quero dizer para você, é bonito de falar e é difícil fazer, né? Exato, é isso que é bom. É difícil, meu amigo. Não vou dizer que é fácil, não, porque, puxa, quando você faz uma assistência, a boa técnica indica que você não deve ter nenhum tipo de expectativa. Você não deve esperar nada em troca. Você tem que ser maduro e você está fazendo aquilo que eu falei aqui já. Você está fazendo também por você ou porque você se sente realizado de fazer assistência. Só que, veja bem, você está lá dando a teta para o assistido, ajudando 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Daqui a pouco aquela pessoa está falando mal de você. Assim, é difícil você não sentir nada, entendeu? Principalmente se você já se dedicou, se já ajudou muito, entendeu? Mas, claro, que isso não é justificativa para você se deixar afetar o micro-universo consciencial. O que você pode fazer é vendo se você não está sendo ingênuo, ou leviano, ou cúmplice, porque também você tem que, às vezes, tirar a teta mesmo, porque, às vezes, a pessoa está mal acostumada. Mas o fato é esse, acho que é um desafio para todos nós, né, nesse nível evolutivo que a gente está. Não sei se alguém tem alguma técnica para dominar isso, mas não é fácil, né? Sim. Sim, é o que a gente falava antes. Que a consciência tem que ter a maturidade para poder compreender o que está acontecendo aí. Senão é difícil, claro que é difícil. Perfeito. Gente, o Ellison complementou dizendo que foi justamente o calepino do Ivo Corte, Ivo Valente, que motivou ele a fazer o livro dos credores. Tem sido uma técnica fantástica para mim, com repercussões na TENEPS. É isso aí, Ellison. Mas, gente, só para eu fechar, porque a gente já falou várias vezes do verbete da Adriana, e eu acabei não lendo e não abordando, só para a gente fechar, senão fica em aberto. Esse verbete senso de gratidão, a autora, ela define como sendo a autoconscientização quanto aos benefícios multidimensionais auridos de inúmeras companhias no decorrer da Auto-Série X, sejam esses rememorados e reconhecidos ou esquecidos e ignorados, construindo a motivação autêntica e espontânea para a retribuição através da interassistencialidade cosmoética continuamente qualificada. Então, vejam bem, tem o verbete do professor Valdo, que é gratidão em si, e existe esse verbete da Adriana, que é o senso de gratidão. Tem uma diferença pequena, mas há uma diferença, né? É a qualificação dessa gratidão. Dentro da fatologia, eu marquei algumas ideias que eu achei bem bacanas. Então, ela coloca a gratidão enquanto valorização do tempo, energia e esforço do assistente. É meio óbvio, mas é importante falar isso. A pessoa que está assistindo, ela está doando seu tempo, sua energia, seu esforço, né? As pequenas gentilezas cotidianas, esse é outro item interessante, né? Que é você dar um bom dia, é você abrir a porta para alguém, é você fazer uma pequena gentileza. Os atos sinceros de carinho, de generosidade e solidariedade, o agradecimento silencioso entrevisto na dedicação assistencial, a contribuição para a melhoria do clima grupal, isso é outro item bem sério, o autocomprometimento de estar bem para atuar cada vez melhor em prol de todos e a decisão de não pedir mais nada para si. Isso tem muito a ver com exemplarismo, né, gente, pessoal? E eu queria ler para vocês a frase enfática do verbete dela. O senso de gratidão resulta da compreensão da interdependência evolutiva e gera no íntimo o compromisso com o repasse dos benefícios recebidos em todos os tempos existenciais. É isso que a gente vem discutindo até agora, né? Quanto mais você desenvolve esse senso de gratidão, mais você se sente compromissado em devolver todo aquele bem que você já recebeu, né? Ok, gente? Até aqui tudo bem? A gente deu uma corrida, mas estamos indo. Tá? Alguém? Posso avançar aqui?
Eu queria, desse material que foi entregue, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu acho que é uma dura realidade, mas é uma coisa que a gente precisa conversar. Na página 2, o primeiro item de ingratidão. São anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Irresponsabilidade para a Patologia, dia 22 de março de 2009. A falta de retribuição é um suicídio moral. A pessoa que não tem gratidão por aquilo que ela recebe está cuspindo para cima. Aquilo é contra ela. Uma pessoa que não tem gratidão não aprendeu nada nos milhões de anos em que foi subhumana. Os bichos já têm gratidão. Uma pessoa que não tem gratidão, você pode esperar a maioria das coisas baratrosféricas dela, porque o egoísmo é imenso. Muita gente que é ingrata tem cotoveloma. Isso aqui, gente, quando eu anotei, eu lembro desse trecho que eu anotei, o professor Valdo falou, me impactou bastante. Porque isso aqui, para mim, é o resumo da história. A falta de gratidão é o egão, é o egoísmo da pessoa que ainda está muito presente. E o que é o mais sério? Se esse egoísmo ainda está muito presente, você pode esperar dela as coisas mais baratrosféricas, como ele coloca aqui, entendeu? E isso é interessante. Isso aqui, para mim, é uma vacina muito séria. Se você lida com alguém no seu círculo de relações e aquela pessoa é ingrata, abre o olho. Não dá para confiar. Esse é o resumo da história, que eu tiro para mim. Olha onde que a gente está chegando. Para mim é um resumão, mas ok. Eu só queria deixar registrado, porque senão eu dou uma aula de gratidão e não falo isso a segunda vez, eu ia me sentir em débito comigo mesmo. O que mais, gente? Eu tenho aqui outras ideias, mas vocês querem chamar alguma coisa aí que chamou a atenção desse material que foi entregue? Parágrafo seguinte, vamos ler aqui. São anotações pessoais com base na fala também do professor Valdo, da tertúlia Consciência Conscienciológica. Especialidade Autodiscernimentologia, dia 15 de outubro de 2008. A pessoa ingrata tem egoísmo. Não pode mostrar gratidão devido ao orgulho dela. A pessoa grata é mais tranquila consigo, reconhece o direito das outras pessoas e com maior senso de mega-fraternidade. O que te chamou a atenção, Laurentino? Essa ligação entre egoísmo e orgulho. O orgulhoso, ele acha que tudo lhe é devido. Ele está acima. Então, por mais que você faça para ele, é seu dever de fazer. Ele não, é obrigação sua. É obrigação sua. Perfeito. É sei lá, é uma mentalidade de monarca ou coisa parecida, né? Eu acho que é interessante. Lá no... O que eu percebo, assim, de minha vivência, agora eu vou falar, né, que a gratidão ela está muito ligada a oportunidades evolutivas, porque muitas vezes nesse contexto onde você é assistido e assistente, é aquela pessoa que está no teu lado, está na tua convivialidade, que você mais errou no passado, e hoje ela vem como teu filho, ou uma pessoa bem próxima, e é uma oportunidade evolutiva para você estar ali com ela e você mostrar o teu exemplarismo. E dentro desse exemplarismo, você também está sendo assistida e assistindo. E eu vejo que a gratidão é uma profilaxia do autodesassédio, né? Você... ele está ligado à gratidão, para mim, aumenta o soma e ao psicossoma, as emoções. Aumenta o soma, que é a maneira como você compreende e você entende a situação e você leva para a sua responsabilidade. E não querendo nada do outro, porque quando você compreende aquilo e entende, você consegue compreender o outro. Se você compreende, essa é uma maneira de você ficar grato. E esse estado de gratidão, eu vejo que é um estado de paz íntima, aonde você se encontra com a calmia e um bem-estar. E a tua pensenidade é uma pensenidade mais homeostática, que não é o outro, é você.
A gratidão é você com você mesmo, reconhecendo seus erros, reconhecendo o que você pode hoje acertar mais do que errar. E esse estado de paz íntima e homeostase justamente acontece pelas tuas vivências, pela compreensão do que você está fazendo pelo outro, claro, porque às vezes você sai de um curso e você sai grata, assim, o cardio chakra parece que não cabe dentro de você. Mas foram conscientes que estava contigo do teu passado que você conseguiu, no conjunto ali, conseguiu a encaminhar, ou conseguiu a fazer uma assistência, e isso volta para você. Né? É como uma mão de mão dupla. Como você doa, consequentemente você recebe. Eu lembro bem assim que eu tinha muita vivência com uma tia minha, que ela era uma pessoa com muita calmia. Ela tinha uma calmia muito grande, a tia Tereza. E ela foi para vários anos, ela foi parteira lá em 50 anos atrás, não tinha muitos hospitais. Então, ela exerceu essa função de ajudar, né, nos partos das mulheres. E eu perguntei um dia para ela, tia, qual o motivo mais que você sente da vida? Ela disse, é viver. E ela deu um sorriso, ela tinha uma calmia nos lábios, que aquele estado de acalmia dela mostrava o quanto ela era assistencial. Né? Ela disse que ela falava em morte, né? Nós falamos em dessoma. Eu fiz essa pergunta: quantas crianças dessomou, tia, quando você foi fazer parto? Nenhuma, ela disse. E o sorriso dela, quando ela falou nenhuma, eu senti a gratidão por ela, sabe? Foi um estado de que a áurea dela foi tão inflada que aquilo, quem estava perto conseguia perceber esse estado de acalmia na pessoa por ela fazer o bem para o outro, né? Então eu vejo que a gratidão ela está nesse vínculo aí, né? Que com a gente é autoesforço, reciclagem, é a pensenidade, a homeostase, a ortopensenidade, mas isso é da pessoa, não tem nada a ver lá com o outro. O outro né? Mas é um movimento que você acaba fazendo. Mas você compreender é a condição, né? Você sabe que você está falando das fontes de gratidão. Para mim, uma das maiores fontes de você desenvolver a sua gratidão é você se inspirar no mega exemplo dos amparadores. Tem uma anotação, final da página 3, retribuiciologia, que é o estudo das retribuições. São anotações com base na fala do professor Valdo da Tertúlia Benemérito Urbano, Conviviologia, especialidade, né, 21 de novembro de 2009. Benemérito Urbano, gente, tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando aqui hoje, gratidão. Benemérito Urbano são aquelas pessoas que fizeram diferença na sua vida, entendeu? Que lhe ajudaram, que lhe assistiram, grandes ajudas, né? Então, eu vou ler para vocês aqui. Na hora que você começa a receber uma porção de orientações ou informações extrafísicas, começa a ver a realidade e a generosidade com que lhe tratam. Inicia a ficar grato e deseja passar isso para os outros. Principia a participar de corrente de assistencialidade. Os amparadores, através da assistência que dão a você, lhe dão os lampejos para ter vergonha na cara e mais gratidão. Fazer assistência e caminhar para a mega fraternidade. Para mim, quando você começa a estudar o comportamento dos amparadores e tudo que eles fazem de maneira anônima, toda a assistência que eles fazem, a abnegação cosmoética, não tem como você não entrar nessa onda e você não ampliar o seu senso de gratidão. Entendeu? A gratidão está muito ligada ao temperamento, né? Porque ela é um sinergismo, né? O teu temperamento influencia muito ao estado de gratidão também. Perfeito. Terezinha, você queria falar? Vamos lá. Bom, César, nesse momento eu estou assim muito grata e depois eu quero perguntar aqui, e também estou sentindo uma paragratidão, em função de que eu estava no debate que eu estava dando agora há pouco lá no CAEC, e
estou assim, bem com essa euforia ainda, né, dessa gratidão. E vem muito aqui que na página 3 tem a questão da paragratidão, porque eu sinto ao mesmo tempo uma gratidão intrafísica, ao mesmo tempo eu sinto essa paragratidão, que é os amparadores, né? Então eu vou ler aqui, aí você comenta, pode ser? Sim. Paragratidão é do Homo Sapiens Reurbanizatus, página 222, professor Walter. Como esclarece a psicossomática, no desenvolvimento mais avançado do parapsiquismo ou da pangrafia, é necessário cultivar a paragratidão, nascida da holomemória, dentro da holomnemônica. Pode falar aí. Então, eu fiquei um pouco em dúvida, como que ela é nascida, né, na holomemória, assim. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais a respeito, porque eu queria compreender mais essa paragratidão. O que o professor Valdo está colocando aqui, que eu entendi, é o seguinte. Para você desenvolver o seu parapsiquismo, e aí ele coloca junto com o parapsiquismo a pangrafia, você não consegue desenvolver isso se você não tiver paragratidão. E isso vai nascer a partir do acesso à sua holomemória. Então, o que acontece? Você vai começar a se lembrar, dentro das suas múltiplas vidas, a quantidade de vezes que você já foi ajudado. E isso vai gerar um sentimento em você, não só de ajudar as pessoas que lhe ajudaram, as consciências, mas também seguir o mesmo exemplo. É isso que eu quero chamar a atenção. Não é só você retribuir a quem lhe fez o bem, é você ser uma afirmação viva do princípio do exemplarismo pessoal. Você ser um exemplo de vida que inspire outras consciências a também fazerem aquilo que você está fazendo. Eu acho que essa contaminação positiva é que é a grande chave da evolução nossa, grupo kármica, em conjunto. Tem tudo a ver isso que eu estou falando, gente, com o item que está logo acima, que é parapedagogia. Tá? Não, é o primeiro item debaixo desse, desculpa. Parapedagogia. É da Enciclopédia da Conscienciologia, transmissão gratificante, especialidade parapedagogiologia, página 69 e 17. Gratificação. A manifestação das mais inteligentes e gratificantes é o ato de a consciência transmitir as próprias experiências, quando propulsoras da evolução consciencial, obtidas com extremo esforço, perseverança e suor. Docência. A partir do princípio da gratificação, toda pessoa lúcida, com alguma autovivência de veterana, é, antes de tudo, cobaia e professora. Docente. Podendo ensinar alguma profilaxia cosmoética para os compassageiros evolutivos, a fim de as outras pessoas não cometerem os erros, enganos e omissões deficitárias cometidos por si mesma. Então, você é um exemplo pelo que você acerta, você é um exemplo também pelo que você erra, para evitar os outros a errarem. E essa transmissão da informação não é só na docência, na pedagogia propriamente dita. É quando você escreve seu livro, é no seu dia a dia, são nas suas posturas. Então, se você for pensar, por exemplo, dar aula, uma aula autêntica, onde a pessoa ela faz um striptease consciencial, é um exemplo de gratidão. Eu vejo aquelas aulas do professor Waldo, que ele abria a intimidade dele. Para mim, é um exemplo de gratidão. Entendeu? Ele estava fazendo com a gente aquilo que os amparadores faziam com ele, e ele queria dar o exemplo para a gente de como é que tinha que ser feito. Experiência, claro. Mas fala aí, André. César, eu queria aproveitar também você como cobaia, né? E até você já falou, até no balanço ali, as pegadas, né, do teu passado, a vivência, inclusive, com a tua duplista, né? Uhum. E aí eu queria que você fizesse um cotejo sobre o processo da dupla evolutiva e esse avanço do processo da gratidão. Olha, eu acho, André, que a dupla evolutiva autêntica, ela é uma mão na roda. Eu tenho a certeza de estar com a Fernanda diretamente como dupla há 5 séculos. Há 5 séculos atrás, ela era minha dupla mesmo. Casada, mulher, esposa. Me ajudou muito naquela vida. Porque ela participou da base, do início da vida, e ela deu toda a estrutura para dar o encaminhamento correto para a vida. Sem ela, eu poderia ter me perdido, podia ter me desviado. Como ela me ajudou muito nessa vida também. Na seguinte dessa, até onde eu sei, ela foi minha filha. Ela reconhece isso.
Aí já foi outra relação, entendeu? Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, a dupla evolutiva autêntica, ela é uma mão na roda, independente dela não ser aquela dupla tradicional em termos de marido e mulher, ou esposo e esposa, você sabe que tem classes de dupla evolutiva, então o fato de ser filha não deixa de ser uma dupla evolutiva, mas é claro que não é naquele conceito tradicional que a gente usa. E eu acho que o fato daquela consciência te conhecer muito e você conhecer muito a ela, facilita a vida. Porque você tem a transmissão de pensamento, a telepatia, você já sabe os gostos, a preferência, ela já vai te entender quando você não estiver bem, você vai poder ajudar ela também, e vice-versa. Então, eu entendo que você, de fato, estabelece aquilo que o professor Valdo chamava de pinguela para a maxi-fraternidade. Porque quando você tem a dupla e você vai construindo aquela relação em alto nível, daqui a pouco você começa a... É inevitável aquela relação ela repercutir no grupo evolutivo, entendeu? Porque se aquela dupla está bem, ela transparece alegria, ela transparece felicidade, transparece amor, e aquilo tudo vai dando exemplo para o grupo, não que vai ser as mil maravilhas, não que não vai ter algum tipo, às vezes, de desentendimento, de rusga, mas o saldo é muito positivo. E o fato é que isso vai te ampliando o senso de gratidão em relação ao cosmos, em relação a ela, em relação a todo mundo que está envolvido. Eu acho que é mais ou menos por aí. Beleza? Gente, tem bastante gente participando, eu não quero perder aqui o fio da meada. Então, vamos lá. A Josi Oliveira, oi Josi, tudo bem? Está falando, saudade do Calepino. Estou fazendo um curso quase no mesmo horário, por isso a ausência. Gratidão por tudo, aprendemos muito. Josi, a gente sabe que você acompanha, se você não assiste na hora, você assiste depois. A Josi é uma das pessoas lá, foi o Chico que falou isso para mim, né, que ela, às vezes, põe lá 10, 15, 20 pessoas para assistir o Calepino e eles debatem lá junto. Muito bacana. O Iri Leiva pergunta, pode-se afirmar que o desenvolvimento da TENEPS está diretamente relacionado com o nível do senso de gratidão demonstrado pensenicamente pela consciência tenepsista? Eu entendo que sim, né, Willy? Se o tenepsista ele é ingrato, ele vai ter a assistência dele, a qualificação da assistência na TENEPS diminuída, né, podada. Então, um dos requisitos para você ampliar seu círculo de assistência é isso, né? A Josi Oliveira, ela comenta, estou fazendo meu livro de credores grupo kármicos, e é impressionante como isso tem me levado a exercitar a gratidão, em última instância, até a quem nos fez mal de alguma forma, acaba nos ajudando a evoluir. Por isso também merecem nossa gratidão. Ok, aí o Juvenal entrou e a Rita. Gente, no momento a gente está com 31 pessoas, tá? Fala aí, Elvio. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar o seguinte, a gratidão realmente é uma coisa muito interessante, mas a pessoa tem que pensar o seguinte, se eu não for grato, eu tenho que evitar de ser ingrato, porque, né, quem muito ajuda é quem não prejudica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, no meu entender, no dia a dia, né, para você errar o menos possível, porque senão o erro, todo mundo faz, né? Então a gente tem que estar o tempo todo se reciclando. Eu acho que a conscienciologia aqui, o tempo todo que eu participo, por exemplo, o máximo possível das atividades, entendeu? Sábado, domingo, e eu noto assim que existe assim muita diferença na forma de pensar. Então, eu estou achando isso interessante. Quer dizer, é não ser ingrato. Um exemplo. Outro dia até coloquei no Face, que veio uma ideia, é o seguinte. Quer dizer, aqui na Terra, normalmente, de 10 pessoas que nascem, 9 têm saúde e uma geralmente é doente, né? Então, aí essa que é doente, muitas vezes as pessoas até pensam mal da pessoa, coisa e tal. Na brincadeira, Deus marcou, não sei o quê, coisa e tal. Nasce, e não tem nada a ver. Em compensação, daqui a uns tempos você vê que as pessoas não cuidam da saúde.
Então, quando você vê, é muito comum, né, a gente ver que as pessoas não são gratas pela saúde, ou seja, fazem o que não deve, pensam o que não deve. Então, quando chega uma certa idade, quer dizer, só tem 2 com saúde, 8 estão piores do que aquele que nasceu com problema. Então, eu penso muito o seguinte, que no dia a dia, o fato de você conseguir levantar de manhã e você ir no banheiro urinar, você devia agradecer. Porque tem muitos que passam horas e horas da semana numa máquina com sofrimentos terríveis por diabetes. Então, eu acho que a gente agradecer, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente agradecer a comunicação, né? Você está aqui ao mesmo tempo, você fala com muitas pessoas e as pessoas levam isso como se fosse assim ao acaso. Principalmente, às vezes, as pessoas que nasceram mais assim, jovens não ligam, isso é assim mesmo. Então, eu acho que né, estar presente aqui, por exemplo, com todo respeito, a sua presença, que você é uma pessoa que demonstra, né, pelo seu exemplarismo, a gratidão, porque você transmite tudo, você é alegre, você passeia, quer dizer, então você, no caso, é um exemplarismo. Então, você eu também, queria... Elvio. Não, eu queria só... Você é o cara que... Não, eu não sou o cara, não, eu sou o cara de pau. Então, mas eu queria só deixar esse exemplo, entendeu? Que a gente tem que as pessoas que, por exemplo, que no meu entender, entende? Não percam aquilo que tem de bem, um bom amigo, uma boa coisa, e principalmente a saúde, porque depois tem certas coisas que às vezes dá para recuperar, o dinheiro às vezes dá, mas a saúde às vezes não dá. Você sabe, Elvio, que você, na sua fala, eu me lembrei, eu não sei se o pessoal aqui se lembra, eu acho que é um capítulo dos 700 experimentos, que o professor Valdo coloca exatamente isso, da pessoa que fica, por exemplo, reclamando que tem uma unha encravada, uma unha batida, e que, na verdade, muita gente não tem nem unha, ou não tem o dedo. A pessoa, a pessoa reclama do não sei o que na mão, e a pessoa enquanto tem tanta gente que não tem mão, e assim vai. Agora não sei qual é o nome desse capítulo, mas tem isso, né? Isso. Você reclama da comida que caiu do prato e tem um monte de gente que não consegue nem se alimentar direito. E assim vai. Mercedes, vamos lá. Eu queria falar de uma gratidão que não se ha comentado ainda, mas yo acho que es importante. Me ha recordado un poco él sobre el tema de la salud, ¿no? Sí. Y es una meditación que yo encontré hace 2 años, cuando yo estaba comenzando hace 5 años, a tener más preocupación por mi cuerpo físico. Entonces, esa meditación es una meditación que no es meditación filosófica de esa, ¿no? Es una meditación, vamos a decir, biológica. Va recorriendo cada parte de nuestro cuerpo, dando la gratitud, ¿sabes?, por todo el trabajo que hace cada órgano, ¿sabes? Es solamente eso, mas es una gratitud al corazón, porque gracias al corazón y los pulmones no estamos vivos. Desse tipo, ¿sabes? Você está falando uma gratidão ao seu próprio corpo, é isso? Exatamente. De ele te aguentar. Sim. Eu não iba por aí, mas quero dizer que é muito mais sério que isso. ¿Por quê? Porque nós não temos responsabilidade por nosso corpo. Não temos. Entonces tratamos el cuerpo con liso constantemente y los órganos no pueden hacer todo ese trabajo, ¿sabes?, que tienen en sí mismo las funciones reales de cada órgano nuestro. No las puede hacer, está lleno de liso, no consiguen y fican doentes. Entonces esa especie de reflexión, meditación, es órgano por órgano, factor por factor, y te va llevando a tener más cuidado del cuerpo, porque te da cada función cómo es, cómo debe ser y cómo es en el sentido de que si usted dice, ay, que asco de mi corazón no funciona, el otro no funciona, no es eso. Es desde el punto de vista positivo. ¿Qué se puede hacer con nuestro cuerpo para tener más lucidez, más mental soma, más emociones controladas, más fisiología,
saudável que se pode fazer. Pois eu estou grata a meu corpo, sim, porque eu estou trabalhando muito com ele. Então, quero dizer isto para todo mundo que pense na responsabilidade que tem com o corpo físico, porque desse vai ir ao resto dos corpos. Você sabe, Mercedes? Como é que é? Gratidão à mamãe e papai. Isso, antes de tudo a mamãe, depois ao papai. Mas isso aí me lembra um ditado antigo da antiguidade, que é: devemos cuidar do nosso corpo como se ele fosse eterno, né? A gente tem que tentar prolongar ao máximo a vida intrafísica. Então, Es que la mudanza que se recibe cuando se trata bien el cuerpo es decir, ahora voy a escribir esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Estás en total dinamismo y con la potencia que você tem. No hacen ainda, porque eso no es así tan reversible. Yo cuido mi cuerpo y mañana yo estoy feliz. No. Ten un trabajo de disciplina, ten un trabajo de paciencia con nós mesmos e ter um trabalho a fazer de saber que faz cada corpo e que faz o cérebro e que faz o intestino, esse desconhecido parte do corpo. ok. Gente, a Josi Oliveira, ela acabou de dar um probleminha aqui, peraí. A Josi Oliveira fala o seguinte: hoje temos 8 assistindo aqui, muito bom esse tema. Ô, Josi, que legal. Então, nós estamos com 35, vou considerar mais 7 aí, está dando 42. Mara Machado, em cima desse último comentário, uma pergunta. Não ser grato já é ser ingrato? O que vocês acham? Acham que sim? Não ser grato já é ser ingrato? Eu acho que, de certa forma, sim, né? Nem passou, né? Passou batido. Eu acho que a opinião aqui do grupo, Mara, é de que não ser grato já é ser ingrato, que a pessoa não está enxergando. Na página número 2, César. Página 2, vamos ler. Página 2, ingratidão no terceiro parágrafo. Vamos ler. Ingratidão é dos 700... Tu quer que eu leia esse aqui, dos 700 experimentos? 700 experimentos da Conscienciologia, página 412. É interessante que, sempre que eu leio 700, eu lembro, esse livro foi lançado em 94. Está com 24 anos. E parece super atual, né? Ingratidão. Autoconsciente jamais reclama, nem em pensamento, do ato injusto e invejoso da consciência ingrata, a fim de não diminuir o mérito grupo kármico em sua ficha evolutiva, da sua condição de vitimização inocente, imposta ou não buscada intencionalmente por si. Ao contrário, cobre a imagem da pessoa ingrata por algum tempo com a exteriorização benévola de ECs, energias conscienciais, max fraternidade sincera e vivenciada, nas aberturas das suas práticas diárias da TENEPS. Assim, exemplifica um ato assistencial, anônimo, mental somático, policármico, de hiperacuidade e holomaturidade. De você já ter recebido a vida, né? Pela mãe já, por você ter recebido a vida, né? Você já tem que ter gratidão. Né? A primeira pessoa a gente agradecer é a mãe da gente, porque é ela que aos 9 meses te cuidou, te gerou e depois te deu a sobrevivência, né? Para o que as necessidades básicas para você, para depois você conseguir, né, sobreviver. Então, sempre que eu venho alguma coisa na minha cabeça, sou muito grata à minha mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, eu já sou grata pela vida por estar aqui. Já está sendo ingrato. É verdade. Você sabe uma coisa interessante de perguntar? Qual foi a última vez que você falou que você amava sua mãe ou seu pai? Pode parecer uma coisa bobinha, mas eu conheço gente que tem dificuldade de fazer isso. Chegar para a mãe ou para o pai, eu te amo. Porque não sabem Eu sou perdoar. grato. Interessante, né?
Mas Gente, eu só queria dizer uma coisinha mais. Por que dar essa importância que ela tem? Mas cada um tem uma responsabilidade. O pai tem uma e a mãe tem outra. Sim. Então, é dizer, a madre é maravilhosa. Claro, tem essa função e essa função la cumpre. E o pai tem a sua também. Então, separar é como separar, sabes? Então, juntos, devemos a vida a los dois. mas Isso é assim, o que- mas, ô Mercedes, o que a gente está querendo chamar a atenção é que a mãe, ela é que nem aquele negócio, a historinha da galinha e do porco, né? Que foram fazer um omelete, né? E aí tinha que fazer um omelete com bacon. Aí a galinha entrou com ovo e o porco entrou com bacon, entendeu? Então, tem que ver aí o... Desculpa, de César. fato. Desculpa, César. En esta vida, porque en otras... Tudo bem, nessa vida. Mas o fato é o seguinte, então a sua vamos mãe, avisar. a Cada sua com su- mãe, ela é mais sacrificada um pouquinho que o pai, né? Para gerar você, né? Fala aí. Complementar, muitas coisas são deixadas de fazer nos 9 meses que a mãe carrega o bebê, né? Então, o pai está livre para fazer o que quiser nesses 9 meses. E a mãe tem certa impossibilidade, nem tudo ela pode fazer. Gente, assim, ó, nós estamos falando de um assunto que tem N interpretações. Se você pega um casal, você sempre vai ter exceção. Você tem lá o caso, por exemplo, da mãe que abandona os filhos e o pai é que cria. Então, assim, claro, vai ter N exceções. Mas a norma geral, me parece que a mãe, ela se empenha muito mais, ela é muito mais sacrificada, ela tem que se dedicar muito mais do que o homem. Essa é a percepção que a gente tem. Mas fala aí. Ah, sim. Sim. A Proex está ligada à mãe, porque se você não tem gratidão em relação à sua mãe, e quando eu falo gratidão, não é só ser grato, minha mãe, porque só cuidou de mim, me amamentou e me limpou minha fralda, não é isso só. É mais que isso, porque assim, a sua mãe, ela não é à toa que você está vindo como filho dela. Então, há alguma relação grupo kármica muito séria, né, para você ter vindo como filho dela. Então, você imagina um filho... Agora, olha só, imagina um filho que já tem uns vislumbres de lucidez ou de cosmoética, de conscienciologia, e ela insiste em brigar com a mãe. César. Olha o nível de responsabilidade de uma consciência dessa. César, você falou a questão do amor. Porque tem muita gente, só para complementar, tem muita gente que vem para Foz e às vezes renega a família nuclear. Entendeu? Ela acha que em nome de estar se unindo a um grupo evolutivo maior, ela meio que corta os laços, entendeu? Ela não valoriza de maneira adequada, ela não dá o acompanhamento, ela não dá a acabativa. Depois aquilo vai ficar um buraco na ficha evolutiva dela. Às vezes ela vai estar aqui, ela vai ter que voltar lá para resolver. Isso quando ela tiver essa oportunidade, que às vezes nessa vida ela nem tem mais, aí vai ficar para uma outra vida, entendeu? Então ela já foi colocada filho daquela pessoa para poder resolver a relação, seja com o pai, com a mãe, com aquela família. Aí ela não valoriza, ela acha que ela já está no patamar superior, não está, daqui a pouco ela tem que retroceder para resolver aquele furo que deixou e numa condição muito pior. César, só uma questão. Você colocou a questão do amor, né? A gente pode relacionar o amor com a gratidão? É necessariamente... Por exemplo, vamos supor, você pode sentir gratidão por uma pessoa e não sentir amor pela pessoa? Mas o amor é um conceito bem amplo, né? Bem genérico. O que é o amor que você está falando? Não, é porque você falou a questão da família, né? A gente tem N situações, como você mesmo colocou, a gente não pode generalizar, mas, por exemplo, uma pessoa pode nascer num contexto familiar que pode ser disfuncional, Sim, né? pode. A gente não pode colocar uma regra dentro de Não uma pode. família. E, de repente, pode, de fato, não existir amor, né? Tanto pai para filho, filho para pai, enfim, por aí vai. Mas, mesmo assim, é possível existir uma gratidão ali. É possível. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, cabe à consciência mais lúcida ter esse sentimento mais desenvolvido. Me parece que esse é o lógico. Então, Da gratidão que você fala. gratidão ou amor. O amor que eu falo
não é aquele amor comum. Eu estou falando de algo que começa a se aproximar ou é um vislumbre da mega fraternidade, entendeu? Então, eu entendo que caminha por aí. A pessoa quem tem mais lucidez tem mais responsabilidade. E a tendência natural, principalmente numa relação familiar, é você ser extremamente grato. Por exemplo, se você é filho ou filha, você tem que ser extremamente grato aos seus pais. E essa gratidão, ela envolve também o amor. O amor em termos de carinho, de reconhecimento por tudo que foi feito, da oportunidade que você está tendo de ser filho ou filho daquela pessoa, entendeu? Isso para mim é a chave, é uma das chaves para você fazer a recomposição grupo kármica, entendeu? Porque do jeito que você falou, a impressão que me dá é que a relação já é uma relação meio estranha. E se é estranha, eu te falo, é bom abrir o olho, que às vezes tem alguma coisa para a pessoa exatamente mexer. Entendeu? Eu acho que é por aí. Gente, eu queria ler aqui para vocês algumas... Fala aí, chefe. Não, só pela associação de ideias, né, que aqui a gratidão é para ser exercida sem ter que seja retribuída, né? O amor da mesma forma, né? Que você tem que amar a pessoa mesmo que ela não te ame, né? Perfeito. Ideal, né, seria. Eu entendi a sua ideia. A gente só tem que fazer a observação para a pessoa, às vezes, não ser ingênua, né? Que é muito fácil a pessoa também ser tirada para trouxa, né? E não é isso que a gente quer. Gente, eu vou ler para vocês aqui, só para eu fechar, as outras nótulas que a gente trouxe dentro do tema gratidão. Claro, dá tempo de tudo, Diana. Fala aí. Desculpa, eu nem olhei. Vamos lá. É só o item da página 1. Item que, da página 1. assim, Fala, qual? Me chamou bastante atenção, que é o último parágrafo aqui, gratidão. Vamos ler. Isso aqui, gente, é do Léxico de Orto Pensatas, das páginas 1546 e 47. Gratidão. A gratidão é filigrana encaminhando a consciência para o mental soma elevado na interatividade atuante entre o psicossoma e o mental soma. Nada ocorre a longo prazo pela primeira vez. Quem segue tal princípio entende mais os fluxos do cosmos e erra menos, ao passo que vai compreendendo melhor a interatividade evolutiva. O processo todo é ver o antes, o durante e o depois, nas inter-relações ou sinergismos existentes em todas as consciências, em todas as coisas, em todos os lados e em todo o tempo. Olha aí a next door, a próxima porta, mental somática, a contiguidade intelectiva, a aproximação simples nas sutilezas das sincronicidades intelectivas. O que te chamou a atenção, Diana? Eu não sei assim, se meu entendimento está errado, mas gratidão ainda é psicossoma, né? Então, assim, é uma emoção, é um sentimento. Então, não, quando ele fala que você tem que ver todo o processo antes, durante e depois, a gente entende que tem níveis, né, de reconhecimento, de gratidão. Por exemplo, muitos interpretam a gratidão como uma dívida, né, até por orgulho. Então, assim, não é, né, o ideal, eu acho. Né? Claro, eu penso assim, quando você começa a ver a gratidão como a próxima porta ali para o mental soma, já passa a ser uma, como se diz, um estado de consciência, assim, de tudo, porque se você consegue ser grato a tudo o que há no cosmos, pela sua vida, porque o ser humano é um ser social, nós precisamos um dos outros. Então, quando você começa a sair do seu egão ali, você começa a perceber essa interatividade sempre. Então, faz parte do seu dia a dia retribuir, não porque alguém fez por você, mas porque é o certo a ser feito. Então, quando você começa a colocar na gratidão um nível mental somático, eu acho que, né,
sei lá. Eu acho que é isso aí que você falou, de certa forma. Qual é o entendimento que eu tenho desse parágrafo aqui do Valdo? A gratidão, ela é o detalhe que começa a levar a consciência para algo mais mental somático. Fazer a transição entre o psicossoma e o mental soma. Eu entendo isso que você traz, a ideia de que existem diferentes gradações da gratidão, né? Você pega, por exemplo, vou pegar um exemplo baratrosférico. Você pega lá, por exemplo, a questão da lealdade da máfia. A pessoa, um mafioso ajudou o outro e aí o cara tem uma dívida de gratidão. É um processo baratrosférico e um processo emocional, basicamente, entendeu? Mas quanto mais a consciência vai ficando lúcida, subindo na escala evolutiva, mais ela vai refinando esse sentimento de gratidão, mas ela é o detalhe que começa a fazer a pessoa ter uma atitude mais mental somática. Porque vamos entender uma coisa, se a pessoa dominar a questão da gratidão até as últimas consequências, na minha opinião, ela consegue minimizar muitos dos problemas dela. Sempre que ela se sentir, por exemplo, afetada emocionalmente com alguma intempérie, alguma coisa que acontece na vida dela, basta ela pensar, poxa, isso aqui não é um acaso, eu devo ser grato a isso porque eu posso aprender algo. Automaticamente ela começa a minimizar o efeito daquele assédio e começa a racionalizar, a levar para o mental soma e começa a ampliar a sua manifestação. Por isso que esse tema aqui, ele é classificado, a gratidão, dentro da holomaturologia. Vamos analisar isso. Isso é um detalhe muito crítico. A holomaturologia é a especialidade que engloba a gratidão. Vou ler aqui para você. Gratidão, que eu saiba. Ou ele é homeostático? Ele é homeostático. Homeostático. É que até paradoxal, né? Que você deu um exemplo interessante, né? Tem aquela pessoa que é grata pelo ato errado que o outro faz em prol dela, né? É isso. Então ele. Mas são gradações, né, dentro da ideia. Mas eu entendo que é o seguinte: tudo quando você pega um verbete na enciclopédia, você pega a predominância, né, do tema. Então a predominância é homeostático. Por isso que você. Mas sempre. Dependendo do verbete, você vai ter as exceções. Agora, dentro de uma escala, assim, num crescendo da gratidão, né? O perdão antecipado seria uma gratidão na frente? Eu acho que aí a pessoa já sublimou, né? Ela já fez a profilaxia, ela nem tem... Ela já tem essa gratidão antecipada. Assim. O perdão antecipado é a gratidão antecipada. Ela já está, né? lá na frente. Eu acho que é isso aí. E aqui tem, na segunda folha tem perdão. Se você quiser ler ali. Segunda folha tem perdão, podemos ler. Gente, perdão. Qual é o raciocínio? É o primeiro, segundo, terceiro? Qual que você quer? É o que tem escrito depois da parapedagogia, a gratidão, o perdão. Perdão mesmo. Então, é na página 3. Do Léxico de Ortopensatas, página 883. Demonstra inteligência ao nível das comunexes evoluídas quem compreende e perdoa sinceramente agravos, infâmias, injúrias, injustiças, ofensas, ingratidões e traições de todas as modalidades e naturezas. Você quer comentar, não? Eu vejo assim que ali, nesse viés em que está aqui, eu vejo que o perdão que coloca aqui é a demonstração de inteligência que a pessoa tem ao nível de ela perceber, compreender e perdoar sinceramente, né, a tantos atos ou atitudes que às vezes ocorrem na vítima e algoz, né, do seu passado, que erraram, mas volta agora a essa pessoa estar ali, você a entender e você compreender. E em cima de vivências que você faz exemplarismo, o outro vai aprendendo junto com você, né? Você sabe o que eu lembro quando eu vejo um parágrafo desse? É questão de reurbanização extrafísica. Exato. Uhum. Você imagina como é que deve ser o movimento extrafísico dos serenões, junto com toda a equipe, evoluciólogos, etc., a ter que entrar numa baratrosfera, numa comunex daquela bem complicada, estilo medieval, que parece que está parado há séculos, do ponto de vista extrafísico, e chega lá e fazer um faxinão lá, uma limpeza.
Imagina a quantidade de impropério, de ataque extrafísico, de energia antagônica, que ele acontece. segura o osso do peito com a maior tranquilidade, sem deixar afetar, e vai limpando tudo. Eu vou dizer para vocês, E eu vejo, isso aqui por eu isso que vejo, eu falo a questão de se inspirar no mega exemplo dos amparadores. e eu vejo, César, a reurbanização intraconsciencial. Porque quando eu faço um movimento de fazer as recins, eu estou me reurbanizando, eu estou, né, me qualificando. E essa qualificação em mim vai reverberar no outro, na minha convivência, no meu exemplarismo. E o outro vai se assemelhar porque, olha, até as consciex que estavam comigo no passado vão ver, opa, né? Eu queria chamar a atenção, gente, que reurbanização extrafísica é o tema do Calepino escolhido pela Ortocognitivos, lá em Floripa, que vai ser feito no dia 20 de novembro. Só para a gente aproveitar aqui e equalizar. No dia 4, que é domingo que vem, o Calepino, o pessoal do Colégio Invisível da Dessomatologia pediu para fazer um Calepino sobre essa temática, vida saudável, dessoma feliz, acho que é isso, domingo que vem, nas atividades desse encontro que vai ter final de semana aqui. E eu vou ser o mediador, eles apresentaram algumas ideias, eu vou juntar e vou preparar um material também do Calepino para a gente debater e conversar sobre isso. É sobre dessomatologia, então, o Calepino do dia 4. No dia 11 é o que vocês estão votando hoje, que daqui a pouco a gente vai saber. Dia 11, eu quero lembrar que vai ter uma tertúlia matinal. Eu vou apresentar, já está marcado há tempo, eles vão confirmar, mas já está marcado, Proporções da Conscienciologia. É um livro que está pronto, eu acho que é um tema, gente, eu já falei para vocês, dos 10 livros que eu tenho prontos, esse, para mim, é o mais mental somático, é o mais avançado, que é o que o Juvenal está fazendo a revisão. Ele é bem complexo. Então, vai ter no dia 11 uma tertúlia matinal sobre esse tema. O Calepino do dia 11... Pode falar, Mercedes. Proporções da Conscienciologia é o seguinte: toda a especialidade da Conscienciologia, ela estuda determinada grandeza, ou grandezas. Então, você pega, por exemplo, a proexologia, vai estudar a proexis, e assim por diante. Você consegue estabelecer relações entre grandezas, que são estudadas na Conscienciologia. E isso são as proporções da Conscienciologia. Isso, são relações entre grandezas. Olha, se você pegar o Calepino que foi distribuído e olhar lá no final, olha lá, proporções da Conscienciologia. Olha na última página. De hoje. Todo dia eu trago, todo Calepino. Olha lá. Quanto maior a ingratidão da consciência, maior o egoísmo está a obstruir a memória. Do léxico, 766. Quanto mais evoluída, maior seu grau de gratidão. Do dicionário de argumentos, quanto mais evoluída a compreensão da consciência, mais cultiva a gratidão, ou seja, a generosidade reversa, que exige automemória cosmoética. Então, veja bem, são relações. Quanto mais, quanto mais, menos. Entendeu? Essas são as proporções. Só que você tem fórmulas mentais somáticas. Esse livro que a gente escreveu, ele está com o quê, Juvenal? Umas 5.000, eu acho? Tem algumas milhares de relações. E ela vai te dando uma visão cosmovisiológica da Conscienciologia. O que é o mais bacana das proporções, aí eu já vou fazer o jabá, né, divulgando a tertúlia matinal do dia 11, é que você estabelece as pontes cognitivas. Você fazer relação entre temas simplesinhos é mais fácil. Você fazer uma conexão, por exemplo, quanto maior o domínio do parapsiquismo, maior a lexicologia da consciência, ou maior o uso do dicionário. Olha só a relação que a gente está fazendo, de que quanto mais você domina as parapercepções, mais você vai ter que usar o dicionário para entender aquilo que você está passando.
Então, isso é a ponte cognitiva, é a relação entre ideias aparentemente distantes ou díspares. Quando você começa a fazer muito isso, milhares de relações, você começa a ampliar a sua visão de conjunto e aí você sai lá na frente. Porque aquilo que o Valdo tinha, um pouco, sabe, aquela questão de que você perguntava para ele A e ele chegava no Z, e ele fazia, se tu pedia para ele explicar, ele explicava que o A se relaciona com B, com C, com D e chegava até o Z, tu tentava reproduzir, tu não conseguia. Essa visão de conjunto curva é isso que a gente busca atingir quando você começa a fazer essas relações, entendeu? Mais ou menos, tem mais 5.000. Só. Não, o mais sério é que eu estou deixando as fórmulas indicadas para a pessoa poder criar as dela. Mas, gente, tem bastante gente querendo falar, a gente está quase na hora de terminar. Tem você e tem você também. E tem o Elvio. Então, os três, pode ser? A gente encerra? Vamos lá. Então, já que você falou de proporções, eu venho fazer uma cotejo entre gratidão e perdão, né? Que a palavra perdão vem do latim perdonare e significa doação. Você doa, é para doação. Você doa aquele acontecimento que aconteceu com você, de negativo, de nosográfico, de sofrido. Então, você doa, você tira o que você aprendeu dele, daquela situação, e doa. E não fica com aquilo. Você não retém aquela situação, né? E a gratidão, que vai ser difícil, é difícil desenvolvê-la, mas se ela vier com a perspectiva de que foi grátis. Gratidão vem de grátis, de graça, favor, obséquio, como está aqui Então, foi um favor, entre aspas, um presente, vamos dizer, metaforicamente, do universo, para você aprender algo. Então, você faz essa conexão entre o de grátis, veio para eu aprender, não precisei pedir, cobrar, mandar cartinha, então veio, aprendi, e agora eu dou, eu faço essa doação, eu perdoo. A situação, o perdão. O perdão. Porque é para uma doação. A palavra perdão vem de perdonar, é de doar. Então você doa. Isso você faz um desligamento tanto energético, pensênico, de todas. Estou entendendo, essa análise etimológica é interessante. Ela sempre agrega informação. Interessante. Vamos lá? Não, eu acho que você acabou que respondeu, mas eu queria assim, perguntar sobre as relações disfuncionais, né, grupocármicas, e essa relação com o perdão e com depois um agradecimento. Você começa também a doar também tanto um exemplarismo, né, para aquelas pessoas que estão ali ao redor, como você passa a assistir também aquelas pessoas ali. Então, eu acho que quando você passa a exemplificar a sua gratidão para aquelas relações ali, é que elas vão se desfazendo, né, vai se desfazendo aquele vínculo. Mas aí acabou que quando eu comecei a pensar em perguntar, já foi saindo, perdão. Você sabe que você está certíssima, e a sugestão que a gente pode dar é o seguinte, não é só para você, acho que é para qualquer pessoa que está escutando, e assim, se você identifica alguma coisa que você está desconfortável naquela relação, que não está bacana, que não está legal, se você está tendo essa lucidez, cabe a você, em tese, tomar a iniciativa de fazer algo para tentar corrigir ou para tentar limpar, porque não é à toa que você está percebendo aquilo, entendeu? Em relação ao grupo karma familiar, assume uma responsabilidade, um nível de importância muito maior, porque a tendência, o máximo mecanismo evolutivo é colocar você exatamente com seus maiores desafetos, sendo bem coerente, bem lógico, bem objetivo, bem direto. Claro que vai ter gente que vai dizer, mas eu me dou muito bem com a família, ótimo, parabéns, você é uma exceção. A maioria das pessoas tem muita dificuldade com a família, com o grupo karma nuclear. E a fuga, nesse caso, a autofuga do enfrentamento dessas relações não é solução. A pessoa ela tem que entrar de peito aberto e tem que se esmerar ao máximo, e ela tem que partir do princípio que ela está tendo uma oportunidade, às vezes em séculos. E ela não sabe quando que ela vai ter essa oportunidade de novo para fazer essa recomposição grupo-kármica. A pessoa mais lúcida, ela pensa dessa maneira. Ela pensa o seguinte, agora é a vida, eu sei que a expressão não é a melhor, né, mas é mais ou menos o seguinte, essa é a vida de matar ou morrer. Essa é a vida que eu estou lúcido, o momento é agora. Eu estou lúcido, estou com energia, estou com os amparadores, vou me dedicar ao máximo para corrigir isso, entendeu? Então, eu acho que essa é a observação que a gente pode fazer. Porque, às vezes, a pessoa não dá valor para isso. A vida vai passando, ela vai deixando de lado, só que lá na frente, ela vê que ela deixou um furo em relação à família dela.
Eu quero bater nessa tecla, gente. Isso é muito mais comum que a gente pensa. Aqui na CCCI de Foz, eu vejo muito isso. Na minha mesa, que eu atendo todo dia aqui, diariamente, das 4 às 6, eu vejo isso direto. Muitos dos problemas são gerados a partir disso. Elvio, vamos lá. Bom, eu vou encerrar com o seguinte. A gratidão. Então, como é lição de dever de casa, né? Porque todo mundo falou sobre gratidão. Então, como nós vamos ser mais gratos? Então, por exemplo, porque todo mundo quer estar assim, onde que você quer estar? Eu quero estar ao lado do amparador. Mas onde está o amparador? O amparador está quando você faz assistência. Claro, isso aí. Então, isso é dito. Então, eu anotei aqui, né? Ser grato. Então, quem ajuda deveria, no meu entender, agradecer ao outro que deixou você ajudá-lo. Entendeu? E ele não lhe deve nada, pois você ajudou porque quis. E assistir é entrar em contato com os amparadores. É a lei de bumerangue. Perfeito, Elvio. Muito obrigado. Eu já peguei muito no pé do Elvio, que eu acho que ele pode escrever um livro, só de nódulos ou de pensatas. Gente... Eu só posso falar uma coisa? Pode. É a gratidão do silêncio, a pessoa que fica silenciosa, que não fez, que não comentou. Tá do bom. pessoal lá também, né? Tá bom, porque gente. eles ficam gratos também por isso. Eu perdi aqui algumas participações, muita gente agradecendo a oportunidade, a gente está com 35 pessoas. O Willy Leiva está perguntando, as proporções têm relação com as unidades de medida da conscienciologia? Com certeza. De certa forma, a unidade de medida, Willy, é a grandeza que aquela especialidade estuda. Então, tem relação, sim. O Ellison Pauletti fala, não sei como se faz para votar no próximo tema do Calepino, se são assuntos pré-determinados ou livres. Se forem livres, sugiro o tema TENEPS. TENEPS já foi votado, já foi feito, a gente pode botar de novo, você pode sugerir o tema que você quiser, quem estiver em casa, vai para uma relação com 20 outros temas, e a gente está votando presencial e online também participa. No início desse Calepino tem lá as orientações, como é que você faz para participar. Tá? O Willy já respondeu aí, ó. Ok? E também já respondeu que a gente já fez o Calepino sobre TENEPS. O pessoal está muito fera, eu não preciso nem responder, já estão... Né? Ok. Maria Cristina Mazini, semana que vem será a vida saudável da Soma Feliz. É isso mesmo. Comemorando os 10 anos do CID. Tá. Gente, até aqui tudo bem? Claro. O que você quer? Vamos lá. É o seguinte, eu gostaria, fazendo reflexões sobre a ingratidão, eu acho que quem recebe a ingratidão, ela tem ganhos até maiores do que quem faz a ingratidão irrefletida, que passa por ela e ela nem pensa. Porque aquela que recebe, ela vai refletir no posicionamento dela naquele momento. O que eu fiz para receber isso? Porque isso está vindo de uma maneira transversa, desta forma, né? Então, você vai refletir e encontra realmente erros daquele que recebe a ingratidão, que ele, às vezes, errou na assistência, perfeito, na dosagem. Perfeito. Então, ele não está sabendo fazer assistência. Perfeito. É bem isso aí. Obrigado. E só para terminar, eu esqueci de agradecer horizontalmente uma pessoa, ao Everaldo, que está aí. Foi um dos 4 que me deram bastante assistência, Pilares. Tá bom? Tá certo. Então, Everaldo, você está na onda aí. Gente, eu vou só ler aqui as 3 pensatas finais para a gente fechar a aula, ok? Que eu acho importante aqui, já que a gente trouxe. Interassistenciologia. Comprovação inequívoca da assistência bem realizada é quando, além do assistido, o assediador vem agradecer ao assistente. Ou seja, ambos sentem gratidão. Expressa por palavras e gestos quanto ao teor da energia assistencial empregada. Às vezes a gente acha que o assediador ele vai ser retirado,
mas às vezes tem um assediador que vem e agradece. Isso é bem impactante. Ingratidão. Não raro, o mais assistido é aquele que insiste em considerar-se o maior injustiçado, requerendo esforços ainda maiores de todo o grupo evolutivo, em um mecanismo básico de exacerbação do ego. A maior gratidão, César, eu percebo que é no anonimato, porque você faz dela, porque você tem a compreensão, entendimento, Ok. né? Mas é isso que você não fala, você assiste. Para mim, a gratidão Gente, é... a gente está com o horário bem esgotado, vamos lá. É no anonimato porque ela é discreta. Você sabe que precisa fazer, mas você não precisa ficar falando e você vai assistindo, porque é um momento, uma oportunidade em que você faz para aquela pessoa ou para aquelas consciências e você faz silenciosamente, né? Ok. Gente, a última aqui é a seguinte. Cuspe. Cuspir no prato em que se come é, além de ato de ingratidão, de anti-higiene. Eu queria fazer aqui as divulgações que são bem importantes, tá? Sempre ficam ideias no meio do caminho, é natural, a gente tem pego temas mais amplos, né? Então eu peço a compreensão de todos, e olha que esse já é o segundo debate sobre gratidão que a gente faz, mas nesse a gente conseguiu avançar bem mais. Gente, eu gostaria de divulgar para vocês um evento que é Gratidão, Ferramenta Evolutiva, que é exatamente o tema do Calepino. Ele vai ser proferido pela professora Renata Abreu, na sede da CIP Foz aqui, dia 1º e 2 de dezembro, no horário da manhã, das 9 ao meio-dia, das 14h30 às 17h30. Quem quiser conhecer mais, aprofundar mais, fica a nossa dica aí do curso Gratidão, Ferramenta Evolutiva na CIP, dia 1 e 2 de dezembro. O segundo recado que eu queria dar é um convite muito especial da nossa coordenadora aqui da monitoria do Calepino, que é a Beatriz Quadros. Ela escreveu um livro que é Bipolar é a Vovozinha. E ela está lançando no dia 15 de novembro agora, que é um feriado, a partir das 16 horas, lá na página livraria, que é no Catarata JL. Então, gente, ela é nossa colega aqui, escreveu um livro, fica o convite para a gente ir lá prestigiar no dia do feriado. Nesse mesmo dia do feriado, gente, vai estar iniciando em Brasília o 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que é um dos maiores eventos, se não o maior que o IPC faz. É muita gente bacana, são dezenas de atividades, de palestras. Quem tiver disponibilidade, que não for a Estrasburgo, lá, estender para conhecer a Europa, fica o convite. Vila Consciência Asa Sul, eu quero dizer para vocês que estão acabando os lotes. A gente tem, tipo, 3, 4 lotes. Se você tiver interesse, a IEC está vendendo em 10 anos, sem juros, só com correção pelo IGPM. Então, vale a pena. A TV Cognópolis já chegou, né, aqui. Se alguém tiver interesse, liga lá para a NET e assina. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quem não viu ainda, entra no YouTube, digita TV Cognópolis, tem um canal, TV Cognópolis, onde está sendo gravado uma série Especialidades da Conscienciologia. Cada IC está sendo visitada, a gente está pegando uma ou as pessoas responsáveis ali hoje, ou que podem falar sobre aquele tema, e estamos gravando um vídeo muito bacana, de 20 minutos, mais ou menos, onde é explicado a especialidade, a pessoa conhece a IC. Para quem está fora de Foz, é um achado. Qualidade da imagem, roteiro, está alto nível. Esses são os primeiros frutos aí da TV Cognópolis. O Emanuel, não sei se está aí ainda, merece os parabéns. Ele com a Raíza, que é a repórter, estão indo muito bem. Gente, eu não vou me estender demais aqui, só vou falar por último, quem tiver interesse em comprar os Senhas de Charlotte, nós estamos ultimando lá, a obra está andando bem, a adaptação do Cristo Espera por Ti para a história em quadrinhos, uma edição Príncipes, vale a pena. Qual foi o tema mais votado para a semana, sem ser semana que vem, dia 11? Acanhamento, aqui com 7 mais 3 online. Acanhamento.
Então, gente, só porque eu não concluí naquela hora, vamos repetir. Semana que vem é o CID, Colégio Invisível da Dessomatologia, Vida Saudável, Dessoma Feliz. Ok? Aqui. Dia 11 de novembro, tertúlia matinal, proporções da conscienciologia, e aqui, acanhamento. Dia 18, Rosa, falando sobre Anne Sullivan, um livro que ela escreveu, que não foi publicado ainda. Um cotejo bem interessante, vai ser alto nível, esse Calepino. E aí, do dia 24 em diante, não está definido, e aí a gente vai tocar, sou eu que toco direto, até ali véspera de Natal, a gente vai parar umas 3 semanas para as férias, e retomamos em janeiro. Tá bom? Meu muito obrigado a todos pela compreensão, atenção, as 35 pessoas que ficaram assistindo aqui online. Tivemos quantas pessoas no livro de presença? 30. Então, 30 mais 35, considerando, até tem mais de 35, vai dar uma turma de mais 70. E quem quiser comer bolo, chá, café, tem a nossa aula aqui. Ah, desculpe, gente, que erro grave. É porque eu fiquei atucanado, desculpem. A voz da razão com Diana para resumir a nossa aula. Vamos lá, Diana. A questão mais séria da gratidão é que as pessoas, em geral, têm memória muito curta e esquecem rápido. Não raro, o maior assistido é o maior ingrato. A gratidão é uma das maiores conquistas da holomaturidade. A grande chave é não ter expectativa, não estar fazendo algo pela outra pessoa, mas por você, pelo maximecanismo. O sentimento de gratidão pela assistência horizontal é muito raro, é a que é feita entre os amigos. Será que estamos sabendo valorizar de maneira adequada essa convivência? Se você aumenta a sua cosmovisão, amplia o senso de gratidão. É muito fácil ser grato a quem lhe faz bem, mas deve saber ser grato ao assediador que apontou um trafar que deve ser corrigido. O amparador extrafísico, quanto mais evoluído, mais faz parecer simples aquilo que é complexo. Quanto mais você desenvolve o senso de gratidão, mais você se sente compromissado em devolver tudo o que recebeu. A falta de gratidão acontece se o egoísmo ainda está muito presente. Se você lida com alguém que é ingrato, abre o olho. Não dá para confiar. Para exercitar a gratidão, a maior fonte é se inspirar no mega exemplo dos amparadores, na assistência de forma anônima. Quando constrói a relação em alto nível com a dupla evolutiva, isso repercute no grupo evolutivo, e o senso de gratidão aumenta em relação à dupla, ao cosmos. Ser grato com o próprio corpo te faz ter mais cuidado com ele, procurando uma vida mais saudável. Não ser grato já é ser ingrato, porque não reconheceu a assistência. Se você não tem gratidão em relação à sua mãe, há uma relação grupocármica muito séria. E se já tem um nível de lucidez e não reconhece isso, tem que observar a responsabilidade. Em relação ao grupo familiar, tem que ser muito grato aos seus pais. É uma das chaves para a recomposição grupocármica. O perdão antecipado é quando já sublimou o senso de gratidão. No perdão, você doa aquilo de negativo que ocorreu, e na gratidão, a perspectiva de que foi um presente que você recebeu. Em relação ao perdão, o momento é agora. Se estou lúcido, estou com os amparadores para resolver tudo isso. Diana, muito obrigado, muito bem resumindo. Estamos terminando online às 7 horas. Muito obrigado, gente. Até domingo que vem. E obrigado pela presença. Um abraço.